Estamos de volta com a notícia que é destaque neste momento no noticiário internacional. Alexei Navalny, um dos principais opositores de Vladimir Putin, morreu hoje numa prisão na Rússia. Essa informação é do próprio Serviço Penitenciário da Rússia. Vamos voltar a chamar a nossa correspondente Cecília Malan, que está acompanhando, inclusive as reações que já estão surgindo em diversos países, né, Cecília? A gente, ao longo dos últimos anos, acompanhou Navalny, sobreviveu à tentativa de assassinato, foi preso várias vezes. O que já se sabe agora das circunstâncias da morte dele? Oi, Ana. Voltamos com essa notícia absolutamente bombástica. Alexei Navalny, de 47 anos, estava detido numa prisão isolada e coberta de neve a cerca de 65 quilômetros do Círculo Polar Ártico, onde foi condenado a 19 anos sob regime especial. Num comunicado, o Serviço Penitenciário russo afirmou que o opositor se sentiu mal depois de uma caminhada e perdeu a consciência quase imediatamente. Ainda segundo o comunicado, a equipe médica foi chamada, mas não conseguiu ressuscitá-lo. E os profissionais declararam a morte do condenado. O Kremlin disse que ainda não tem detalhes sobre a causa da morte e que o serviço penitenciário está verificando a situação. O presidente Putin já foi informado sobre o caso. Já a assessora de imprensa de Navalny disse que ainda não tem a confirmação sobre a morte. O advogado dele está a caminho da cidade onde fica a prisão, a quase 2.000 quilômetros da capital russa. No início de dezembro, Navalny havia desaparecido de outra prisão onde cumpria uma pena de 30 anos por acusações de extremismo e fraude. Ele alegava que todas as acusações tinham motivações políticas. A notícia já começa a repercutir. O governo da França se manifestou. O ministro do Exterior disse que a morte de Navalny nos lembra da realidade do regime de Vladimir Putin e que a resistência de Navalny contra um sistema de opressão custou a vida dele. O primeiro-ministro aqui do Reino Unido, Rishi Sunak, lamentou a notícia, disse que Navalny é o maior defensor da democracia na Rússia, que demonstrou grande coragem ao longo da vida. Já o premier alemão, Olaf Scholz, afirmou que Navalny pagou com a sua vida pela sua coragem. O presidente da Letônia, ex-colônia soviética, afirmou que Navalny foi brutalmente assassinado pela Rússia, o que mostra a natureza cruel do regime de Vladimir Putin. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, disse que Navalny lutou por valores de liberdade e democracia e enviou condolências à família do opositor. O vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 2021, o russo Dmitry Muratov, disse que as condições na prisão levaram à morte do opositor e que a sentença de Navalny culminou em um assassinato. Ana. Cecília, a gente vai dar uma olhadinha agora aqui no nosso telão, onde fica exatamente essa prisão onde Navalny estava. Pra você ter uma ideia, esse presídio é conhecido como Lobo Polar, você vai entender por quê. Fica aqui em cima, olha, na cidade de Karpi, nessa região de Iamálya Nenétsia. Enfim, uma área extremamente gelada, acima da linha do Círculo Polar Ártico, onde o sol praticamente nem aparece nessa época agora de inverno por lá. Numa postagem há 2 dias, Navalny disse que tinha acabado de receber um castigo de 15 dias numa cela de punição, que é considerada extremamente fria. E, segundo ele, foi a 4ª punição em 2 meses. Em postagens anteriores, ele já tinha reclamado das condições no presídio. A porta-voz de Navalny também vinha manifestando preocupação com a saúde dele. Em dezembro, ela disse que Navalny chegou a desmaiar de fome. Bom, essa é uma morte que a gente já viu, né, Cecília? Já teve grande repercussão. Ainda vai ter mais repercussão no mundo da política, especialmente dentro da Rússia, né? Vladimir Putin está há 24 anos no poder, seja como presidente ou primeiro-ministro, e Navalny era o principal opositor dele. Ana, sem dúvida uma tragédia que mancha a história moderna do Estado russo e que acontece às vésperas da eleição presidencial no país. Com o seu maior crítico agora silenciado de vez, Vladimir Putin deve ser reeleito sem grande esforço. Vamos conhecer um pouco mais sobre a história de Alexei Navalny. O ponto alto da carreira dele foi em 2013, quando obteve 27% dos votos numa eleição para presidente da Câmara de Moscou, que poucos acreditavam ser livre ou justa. Navalny permaneceu uma pedra no sapato de Putin, denunciava esquemas de corrupção no alto escalão do Kremlin, organizava manifestações anti-governo e, com uma presença eficaz e persistente nas redes sociais, virou a voz de milhares de russos
contra a crescente repressão de Vladimir Putin. Por tudo isso, foi preso inúmeras vezes pelo regime. A última vez foi em janeiro de 2021, quando voltou para a terra natal depois de ser tratado na Alemanha para um envenenamento com um agente nervoso da era soviética. O Kremlin sempre negou envolvimento na tentativa de assassinato. Nessas condições, a saúde vinha piorando, mesmo mantendo o humor nas raras aparições que fazia em audiências públicas. Navalny não esperava ser libertado durante a vida de Vladimir Putin. Ana. Obrigada, Cecília. Bom, e as repercussões não param de chegar, né? A chefe da União Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que o governo russo é o único responsável pela morte de Navalny. O secretário-geral da OTAN, Aliança Militar de Países do Ocidente, disse que a notícia é perturbadora e que a Rússia precisa responder a todas as sérias questões sobre as circunstâncias da morte de Alexei Navalny. Notícia importantíssima hoje no mundo todo. A gente, claro, vai seguir acompanhando, trazendo para você os desdobramentos ao longo da nossa programação, também nos nossos telejornais.